A nossa lição de hoje, irmãos, é a lição de número 7. A responsabilidade é individual. Por isso que eu disse que abrange a todos. Profeta Ezequiel nos oferece o textuário da lição. Os irmãos que estão em casa, sejam bem-vindos em nome de Jesus. E o textuário da lição diz: a alma que pecar, essa morrerá. O pai não levará a maldade o filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Esta mensagem do profeta Ezequiel é ministrada ao povo de Judá por ocasião do cativeiro de Babilônia. Ezequiel desenvolve o seu ministério no período do cativeiro babilônico. Ele vai entre os cativos de Judá para a Babilônia, e Ezequiel fica nas proximidades do rio Quebar. E o povo de Judá naqueles dias criou um adágio, um provérbio popular, em cujo provérbio eles diziam: os pais comeram uvas verdes e os filhos embotaram os dentes. Era uma forma de dizer: os nossos pais pecaram e nós é quem estamos pagando pelo pecado dos nossos pais. Era uma forma de dizer: Deus é injusto, porque em vez de punir os nossos pais, está punindo a nós por causa das suas transgressões. Deus levanta a Ezequiel, assim como o profeta Jeremias, nós vamos ver, para mostrar para Judá que apesar de os pais deles terem pecado, eles estavam sofrendo a consequência dos seus próprios pecados, visto que deram continuidade ao pecado dos seus pais. Tá? A lição já vem para desconstruir o pensamento do fatalismo, segundo o qual cada um está destinado para o sofrimento por consequência daquilo que semeou, inevitavelmente vai padecer, e vem desconstruir o conceito da maldição hereditária, de que se meu avô era, então eu também terei que ser, ou eu vou sofrer a consequência do pecado do meu avô. A cruz do Calvário anula, cancela, o sacrifício de Jesus aniquila toda maldição que possa ser lançada contra nós. Você me entendeu? Diga amém. A introdução da lição, eu vou seguir o padrão que eu sempre uso, que eu leio o texto, a gente faz algum comentário, tá? Discute um pouco o assunto e vai avançando. Se não conseguir esgotar a lição, para mim não é um problema. O problema para mim é eu esgotar a lição e você não entender nada do que foi tratado. Então é melhor a gente fazer purê para você compreender o que está recebendo, do que a pressa de comer a batata quente e queimar a língua. Tá bem? Então vamos lá. O ponto de partida desta lição é uma máxima muito usada em Jerusalém, como eu já disse, e também entre os exilados de Babilônia, que diziam: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Jeremias 31, versículo 29, e Ezequiel capítulo 18, versículo 2. Com base nesse ditado, eles diziam que estavam sendo punidos por causa do pecado dos seus pais. Deixa eu segurar aqui para ver uma observação que eu fiz, se já é agora que a gente faz eu estudei pela lição digitalizada, mas na hora de manusear eu prefiro o livro, tá? É o defeito do velho leitor. Esses dias alguém me deu como é o nome daquele equipamentozinho que... Kindle de presente. Eu não acerto ler naquilo, irmão. Eu gosto do livro na mão, tá? Eu me viro melhor. Mas vamos lá. Primeiro eu quero lembrar para os irmãos que existe uma conceituação que ganhou força no ambiente da igreja evangélica no Brasil desde o início da década de 90, da maldição hereditária. Nós importamos esse conceito vindo dos Estados Unidos e do Canadá e passamos a pregar que os filhos sofrem ou dão
Os filhos são presos aos pactos que os pais fizeram, às iniquidades que os pais cometeram. Eu já disse em pregação, eu me deparei uma vez com uma irmã na igreja, e ela me disse: pastor, eu não vou aguentar mais, eu não vou segurar mais, porque é maldição hereditária. E eu disse para ela: me explica a maldição hereditária. E aí ela me falou: a minha avó era, a minha mãe era, a minha tia também, a minha irmã mais velha é, a minha irmã mais nova está caminhando para ser. Ela estava falando de uma historicidade na sua família, de mulheres que abandonavam o casamento para serem mulheres de muitos homens. Então ela estava dizendo: se a minha avó fez, a minha mãe fez, a minha tia fez, a minha irmã mais velha faz, a minha irmã mais nova está ensaiando fazer, não sou eu que vou segurar a peteca, eu estou debaixo de maldição hereditária e eu não vou ficar aqui lutando por um casamento. E ela colocou o dedão debaixo do meu nariz e fez assim: e a Bíblia diz. Porque enquanto você está argumentando sozinho, vai nessa tua força, mas quando você usa a Bíblia, e a Bíblia diz que Deus visita a maldade dos pais, dos filhos, até terceira e quarta geração. Diz ou não diz? É bem assim debaixo do meu nariz. Diz ou não diz? Eu disse: diz. Acontece que a senhora não leu o texto todo. Eu sou Deus zeloso, cheio de misericórdia, compassivo, tardio em irar-se, tá? Tardio em irar-se. Me arrependo do mal, que se arrepende do mal, e visito a maldade dos pais nos filhos, até terceira e quarta geração, daqueles que não se arrependem. Ou seja, há uma sequência, eu resolvo perpetuar os atos. Eu não posso semear a mesma coisa e querer colher diferente. Então, se eu perpetuo os atos, as consequências serão as mesmas. Você me entendeu? Diga amém. Vamos dar uma lida em alguns textos bíblicos. Esse texto que eu acabei de citar é o texto de Êxodo capítulo 20, versículo 5. Êxodo capítulo 20, versículo 5, que diz assim: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, daqueles que me aborrecem, daqueles que me detestam. Tá? Quando a gente lê Romanos capítulo 8, versículo 1, Paulo já vem e diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que já não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Segunda carta aos Coríntios, anota, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo diz: quem está em Cristo, nova criação é. Nosso texto traduziu por nova criatura, mas os estudiosos dizem que o texto original é nova criação. O Senhor lhe fez de novo, então a maldição está quebrada. João capítulo 5, versículo 24, Jesus diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Então, se tiver alguém do seu lado, fala com ele assim: a sentença foi quebrada. A sentença foi quebrada. É isso que nós precisamos compreender. Agora, vamos ao primeiro título, o primeiro tópico da lição, sobre a máxima usada em Israel, uma máxima equivocada. O ditado popular: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, se baseava numa interpretação equivocada sobre o terceiro mandamento do Decálogo, Êxodo capítulo 20, versículo 5, que acabamos de ler. A maldição não é hereditária, ela só permanece quando os filhos continuam nos pecados dos pais. Veja a expressão: daqueles que me aborrecem.
É um princípio divino estabelecido desde a lei de Moisés. Isso é lembrado na história de Israel. Então, o que eu quero lembrar a vocês: quando há continuidade das transgressões dos pais, haverá continuidade da colheita. Existem fatores genéticos, existem fatores de ambientes que influenciam o comportamento. Por exemplo, uma criança que cresce num ambiente onde o alcoolismo é uma prática de rotina, existe uma probabilidade de que ela seja inserida nesse mesmo cenário e comportamento. Vamos chamar isso de maldição hereditária? Não, vamos chamar isso de reflexo, aprendizado, ambiente onde ela está sendo formada. É preciso haver um trabalho nesse sentido. Eu atendi não faz muito tempo uma senhora que, eu vou dizer, tinha o hábito de bater no marido, sentava a mão. E aí ela disse: eu estou preocupada. Por quê? Porque a minha filha, que ainda é criança de 5, 6 anos, agora começou a bater no pai também. É maldição hereditária? Não, ela está vendo a mãe fazer, ela replica. Então eu disse para ela: se a senhora quiser quebrar essa maldição, mude seu comportamento. Então o conceito de que porque a minha mãe foi, o meu pai foi, o meu avô foi, eu terei que ser, é de onde vem essa máxima, esse provérbio praticado em Judá no período do cativeiro de Babilônia. Então, se eu descobrir que na minha vida existe uma sequência de comportamentos, eu estou procurando aqui algo que eu fiz uma anotação, existe uma sequência de comportamentos ruins que destroem a minha família, eu preciso romper com a linha de comportamento que os meus ancestrais tinham. Eu tenho que mudar isto, eu tenho que quebrar a repetição dos atos para eu romper com a sequência dos fatos. Você me entendeu? Diga amém. Então reconheça uma semeadura, reconheça um comportamento nocivo e rompa com ele. Mude o comportamento nocivo, para que isto não te leve à condenação de sofrer as mesmas consequências que os outros sofreram, porque não mudaram a sua forma de agir. Aqui encontrei: atitudes viciosas perpetuam o sofrimento. Atitudes viciosas perpetuam o sofrimento. É incrível, mas está comprovado que o sofrimento também vicia. A pessoa aprende a conviver com a dor e com o vitimismo. Então ela dá sequência nos atos. Quem já foi na fazenda e voltou com um bicho de porco na cabeça do dedo? Com um carrapato. Aí você diz assim: uma coceirinha gostosa. É uma coceirinha agradável. Vai deixar lá? Não. Então, em vez de curtir a coceirinha que o bichinho de porco provoca, você tem que tirá-lo. Quando eu aprendo a me alimentar de uma atitude viciosa, e ela vai se tornando repetitiva e se torna a minha cultura, inevitavelmente eu vou lidar com a resposta natural desta atitude viciosa. Um exemplo disso, que eu inclusive mencionei aqui, é a cultura de abandono dos filhos no Brasil, que está enraizada na prática dos colonizadores, que geravam filhos nas escravas e na verdade geravam filhos para servirem como escravos, mas os abandonavam, não os tratavam como filhos. Isso se perpetuou na nossa cultura
E infelizmente continua sendo uma prática quase comum. As leis inibiram isto, são muito rígidas no tocante a isto, mas na prática há uma cultura de abandono dos filhos. É uma maldição hereditária, é uma cultura que foi estabelecida pelos nossos colonizadores e que se estendeu e até os nossos dias, infelizmente, se pratica. Não sei se é cultura, mas a prática do espancamento de mulheres, que está enraizada tanto lá no ambiente da escravatura, quando o escravo era surrado por ser o mais fraco, quanto numa cultura de que o homem é o dono, é o proprietário da mulher e, portanto, pode fazer dela o que quiser. As consequências disso vão acontecer e eu vou dizer, é o diabo? Não, eu preciso mudar o comportamento. O cara me ligou 3 horas da manhã, quase 3 horas da manhã, se acabando de chorar: pastor, me ajude, me ajude, me ajude. Aí você acorda apavorado, 3 da manhã o telefone toca. Quando você pega o telefone, o cara está desesperado gritando me ajude, seu coração vai pela boca. Que foi, meu irmão, que aconteceu? Você sai do quarto e fala, meu irmão, o que foi? Pastor, minha mulher foi para o hospital, eu bati na minha mulher, eu perdi o controle e espanquei. Disse, irmão, vou orar por ela, não é por você. Na verdade, o cara estava com medo da polícia, porque a sogra já tinha ido para o hospital com a filha, avisando, ó, daqui a pouco tu me paga. Então, é um comportamento maldito, mas que não é uma maldição hereditária. É a continuação de um hábito ruim, destrutivo, nocivo, destruidor, que se o indivíduo não mudar o comportamento, ele vai sofrer as consequências do seu comportamento. Está me entendendo? Amém? Então, identifique uma colheita e rompa uma semeadura e rompa com ela. Esdras, no capítulo 9, versículo 6 ao versículo 15 do livro que leva seu nome, quando Esdras retorna de Babilônia com a missão de ensinar ao povo de Judá a lei de Deus, e Esdras chega em Jerusalém e vê que os homens de Judá haviam se casado com mulheres estrangeiras, e a lei mosaica proibia isso para evitar a paganização do povo de Judá. Esdras vai orar e confessar a Deus o pecado do povo, e ele diz assim: os nossos pais pecaram, mas nós fizemos pior do que os nossos pais, porque persistimos nos pecados que eles cometeram. Então a oração de Esdras agora é para que aquela geração não dê sequência aos pecados que os seus pais haviam cometido. Por isso que no capítulo 10, versículo 1 ao versículo 4, também de Esdras, quando ele está orando na praça de Jerusalém, alguém chega e diz: Esdras, levanta-te, porque nós estamos contigo nesse negócio. Aquilo que tu disseres, faremos, e aquilo que tu nos ordenares, obedeceremos. E é interessante que Esdras não ordena nada. Esdras diz: reúne todo mundo na praça e eu vou ensinar a lei. E na medida que Esdras vai ensinando a lei ao povo, eles vão abandonando os seus pecados, as suas práticas pagãs, e há uma conversão generalizada em Jerusalém no período pós-cativeiro. Esdras capítulo 10, versículo 1 ao versículo de número 4, ou seja, identificaram a semeadura, romperam com a semeadura, quebraram a semeadura e consequentemente a colheita vai ser diferente. Agora, o que nós encontramos dentro dessa perspectiva é uma outra lacuna perigosa. Se eu colho os pecados dos meus ancestrais, vem daí também o conceito e a prática de oração pelos mortos, na tentativa de resgatá-los, para que eu não sofra a consequência dos seus atos, o que também é antibíblico. Visto que a Bíblia diz em Hebreus 9, 27,
que uma vez morto, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Aqueles que já morreram não podem ser resgatados para a redenção. Ser salvos ou não, o que não é da minha nem da tua competência estabelecer juízo, a Deus compete julgá-los no tempo estabelecido, para que os homens sejam julgados segundo as suas obras, diz Atos dos Apóstolos capítulo 17, versículo 30 e 31. Entendido? Diga amém. Então nós precisamos conhecer a prática, a semeadura que os nossos pais fizeram e determinar: não vou viver desse modo. Vou dar um exemplo. Não lembro onde é que está o texto, mas alguém pode achar. Josias. Ele é filho de um dos piores reis da história de Judá. Mas ele é considerado Ezequias, mas ele é considerado o mais ilustre dos reis de Judá. Só que o texto diz assim: ele não fez conforme os pecados do seu pai Acás, mas decidiu andar segundo o caminho do seu pai Davi. Então, se eu tenho uma referência de transgressão, de iniquidade na minha história, na história dos meus ancestrais, vou identificá-la e estabelecer o propósito de que não vou caminhar igual os meus ancestrais caminharam. E a maldição, a praga é rompida, porque a minha vida, na verdade, não é uma repetição daquilo que eles fizeram, e eu estou debaixo da misericórdia e da bênção de Deus. Amém? Vamos lá. Jeremias e Ezequiel tratam do assunto, subtópico número 2 aí na lição. A palavra profética em Jeremias é escatológica. A seção de Jeremias 30 a 33 é o livro da consolação, que não foi editado separadamente como Lamentações. Essa parte da profecia anuncia a restauração de Israel e de Judá e contempla o futuro glorioso da nação unificada. Esse oráculo está nesse contexto, como nos revela também a profecia no livro de Jeremias 31, 29 e 30. É nesse contexto escatológico que nunca mais será pronunciado em Israel tal provérbio, mas a proibição anunciada por Ezequiel é imediata. Ok, vamos entender os dois textos. O texto de Ezequiel fala para agora. O povo está no cativeiro e está dizendo: os nossos pais pecaram e nós estamos pagando o pecado dos nossos pais. Então o Senhor usa Ezequiel para dizer: parem de dizer isso, porque essa é vamos chamar de síndrome de Adão. Culpar o outro pelo teu delito. Para de atribuir a outra pessoa a culpa que é sua. Assuma a responsabilidade. Isso é maturidade. Então Deus está, através de Ezequiel, proibindo que Judá continue com aquele provérbio, como se Deus estivesse sendo injusto, cobrando de quem não comprou, cobrando o prato de quem não comeu, castigando os filhos por causa do pecado dos seus pais. A mensagem de Ezequiel é essa, e é aí que o Senhor toma a Ezequiel e diz: a alma que pecar, essa morrerá. Cada um responderá pelo seu próprio pecado. Tem alguém aqui? Diga amém. Diga comigo: cada um responderá pelo seu próprio pecado. É com base nisto que em João 9, quando Jesus cura um cego de nascença, e os judeus haviam determinado que quem dissesse que Jesus era o Cristo seria excomungado, seria expulso do templo. Mais do que isso, porque aquela excomunhão era tomar os direitos religiosos do cidadão judeu. Então, quando eles conversam com o cego, os fariseus conversam com o cego que fora curado, eles perguntam: você era cego? Era.
Quem te curou? Um homem chamado Jesus. Aí eles vão aos pais do cego e chega lá e pergunta: esse rapaz é teu filho? É. Mas ele não era cego? Era. E como agora ele vê? Os pais, para não terem que responder pelo filho, dizem que ele é nosso filho, é. Que ele era cego, era. Mas como ele agora vê, perguntem a ele mesmo. Ele é maior e pode responder. Ou seja, os pais estão apelando para um recurso da lei que os poupa de ter que responder pelos filhos, quando eles já tinham idade para responder por si mesmos. Então a alma que pecar, essa morrerá. A profecia de Ezequiel é para aquele momento, mas a de Jeremias é o Senhor dizendo: Judá será restaurada do cativeiro, Judá será renovada e trazida de volta à sua terra, e neste tempo já não se dirá: os pais pecaram e nós sofremos as consequências dos seus pecados. A mesma profecia aplicada em dois tempos, para deixar muito claro que Deus, nem agora nem no futuro, cobra dos filhos os erros que os pais praticaram. Sinalizou? João 9. Exatamente. Está aí uma observação. O sentimento continuou enraizado na cultura deles. Nos dias de Jesus, João 9, Jesus vai passando no portão de Jerusalém e tem lá um cego de nascença, o texto diz. Eles perguntam: mestre, por que este nasceu cego? Ele pecou? Deixa uma entrelinha aqui para eu fazer uma observação. Ele pecou ou os seus pais pecaram? Então, o judeu naqueles dias acredita que o feto poderia pecar ainda no ventre da mãe. Então, tendo pecado no ventre da mãe, foi punido pelo seu pecado com a cegueira, ou poderia pagar pelo pecado dos seus pais e por isso havia nascido cego. Jesus vai responder: nem ele pecou. E aquela expressão de Jesus não é ele, expressão única e exclusiva para ele. Jesus estabelece aqui um fundamento doutrinário: não é possível ele pecar no ventre da mãe. A criança não peca lá no ventre da mãe, apesar de todos nascerem debaixo da lei do pecado. Jesus está dizendo daquela maneira como eles entendiam o pecado intencional, proposital, programado, propositado. Jesus diz: não, ele não pecou. E a cegueira dele não é consequência do pecado dos pais, mas nele há de se manifestar a glória de Deus. Para que nele se manifeste a glória de Deus. Então, de fato, os judeus pararam de pronunciar isso como provérbio, mas permaneceu no subconsciente popular como cultura. Sabe o que é interessante? E é isso que o comentarista da lição tem o cuidado em estabelecer. Olha o subtópico 3 aí. O problema do nosso tempo. A doutrina das uvas verdes e dentes embotados, que predominou o imaginário popular de Israel, veio a ser parte do cardápio doutrinário de um movimento infiltrado em algumas igrejas, conhecido como batalha espiritual. Essa parte do ensino é a conhecida extravagante doutrina da maldição hereditária. Quando alguém se converte a Cristo, deixa de aborrecer a Deus. Logo, essa passagem do terceiro mandamento do decálogo não pode se aplicar aos crentes, pois eles se tornam em uma nova criatura, pois as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Devemos orar e agir para que esses ensinos equivocados não prosperem em nossas igrejas. Dá licença que eu vou mexer numa casa de abelha. O conceito de maldição hereditária é tão estudado em muitas igrejas em nosso tempo, mas parece a batalha do He-Man contra o esqueleto. Quem é desse tempo? Vocês são antigos, irmão. Mais parece a batalha do He-Man contra o esqueleto do que o ensino bíblico da
redenção, queda e redenção da humanidade. Eu tenho que falar de forma que eu não estrague. Como eu tenho me deparado com pessoas, camarada, aceita Jesus, ouve a palavra, aceita Jesus, aí você vai para o gabinete para orientar, daí a pouco ele some. Estou falando de coisas que já me aconteceram aqui N vezes. Irmão, não, pastor, olha, Deus está usando uma pessoa para a minha libertação, e minha família inteira está sendo libertada através disso. Mas como, irmão? Fazendo mapeamento espiritual, faz um mapeamento, ou seja, faz uma árvore de historicidade até onde possa ser lembrado, para ir quebrando a maldição de lá de onde você lembra até chegar aqui. Aí chega num ponto que você precisa viver um processo de regressão, voltar para o ventre da sua mãe, hipnotização. Isso é um caminho melindroso, perigoso, tão arriscado, que é para viver a libertação. E lamentavelmente já saiu gente dessa igreja, porque encontrou no mapeamento espiritual a resposta para todos os seus problemas e dilemas. Daí a pouco eu encontro desviado num restaurante, num shopping. Está congregando onde, irmão? Pastor, indo para lugar nenhum. Literalmente. Eu me deparei com alguém essa semana que saiu da igreja na época, porque aqui, pastor, pregação, Bíblia, muitas coisas é para eles, não é para nós. Irmão, a palavra se renova, aplica. Não, eu encontrei uma pessoa que Deus usa demais, ela está fazendo um mapeamento, vai identificar os demônios que atuaram na minha família. Eu me deparei com uma pessoa um dia, Misael, né? Que ela conseguia ter o nome de 600 demônios que atuaram na família dela. Não sei onde ela arrumou tanto nome. Se vocês acharem que eu não estou falando a verdade, eu trago a lista, porque eu recebi a lista, ela me deu um cartório espiritual. Entende? Aí eu encontrei esses dias. E aí, meu irmão, como é que você está? Nunca mais te vi, seu número de telefone mudou. Meu pastor, que alegria, tal, papá. Está congregando onde? Lugar nenhum, pastor. Mas por quê? Não, a gente não está indo para lugar nenhum, a gente fica em casa, vê algumas coisas na internet. Por quê? Porque esse cardápio está sendo oferecido nos altares das nossas igrejas. Tá? Existem seminários ensinando isso. Nós precisamos compreender. Olha bem nos meus olhos verdes, por favor. Nós precisamos compreender que o sacrifício de Cristo é absoluto, é total, é final, é capaz. O está consumado significa que a conta foi paga, não há pendência, não haverá cobrança dos pecados que foram largados para trás. E eu confesso para os irmãos, alguém me perguntou essa semana se eu já vivi frustração ministerial. Eu disse, algumas, e essa é uma. Me imaginar estudando a Bíblia, vou falar agora dessa igreja, há 12 anos, para pregar toda terça-feira a palavra bíblica. Contabilize em horas há quanto tempo eu me dedico a esse altar. E depois vem uma pessoa que diz assim, não, pastor, é porque eu descobri uma heresia doce. E eu estou indo embora porque a heresia doce é mais agradável.
Isso é frustrante. Você diz assim: meu Deus, o que é que eu fiz o tempo inteiro? E lamentavelmente as igrejas estão vivenciando isto, e tem se tornado tão comum que chega a ser assustador. O que seria uma heresia doce? Bonitinha, me agrada. O caminho do mapeamento da pessoa que foi, porque o cara vai fazer a lista dos demônios que atuaram na árvore genealógica dele até o último ancestral que ele conseguiu lembrar. Eu vou resolver os meus problemas agora na base da fórmula e não na base da atitude. Existe uma fórmula de receita. Qual é a fórmula? A culpa do meu pecado é do meu bisavô, é do meu tetravô, é do meu avô, é do meu pai, e eu sou a vítima. Que vítima o quê, meu? Você é pecador, miserável, cego, nu, pobre, condenado ao inferno. Quer se salvar? Quer mudar de vida? Se arrepende, se conserta, se converte, muda a rota. A gente não pode ficar jogando para os outros: Adão, você comeu do fruto? Eu? Não, senhor, peraí. A mulher que o senhor me deu. Então nós temos que nos libertar disso, assumir diante de Deus a responsabilidade. Pai, pequei perante o céu, diante de ti, não sou digno de ser teu filho, me recebe como jornaleiro. Que o pai, cheio de compaixão e amor, vai dizer: trazei sandália, calça os pés, traze o anel, ponde-lhe no dedo, vestilho com a roupa, e vamos celebrar, porque ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Isso se aplica quando Paulo admoesta, salvo engano, tanto a Tito como a Timóteo sobre as doutrinas demoníacas? Sim, Paulo fala disso. É o que o irmão Vitor está lembrando. Paulo escreve tanto para Tito quanto para Timóteo, assim como nas suas epístolas pastorais, do cuidado com a doutrina de demônios. Toda doutrina que anula o sacrifício de Cristo é uma doutrina demoníaca, porque invalida o sacrifício do Calvário e o plano da redenção. Vamos avançar. Segundo tópico, sobre a salvação para todos os seres humanos. A esperança para o pecador. Ezequiel capítulo 18, versículo 21, 22 e 23. Vamos ler? Mas se o ímpio se converter de todos os pecados, se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Então, o que aprazera a Deus? Que o ímpio se converta e se arrependa, para desfrutar da lei da vida. Essa ideia está muito clara no capítulo inteiro, que, para não deixar dúvidas, Ezequiel afirma de maneira direta no versículo 4 e no versículo 20, reiterando diversas vezes com exemplos claros e ilustrações. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos, para que ninguém se perca, e nisso o profeta antecipa o pensamento do Novo Testamento, que Deus deseja que todos se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. Então, o plano de Deus é que o indivíduo, em vez de se esconder atrás da cortina da culpa do outro,
se arrependa e desfrute o perdão de Deus e viva, que é o galardão do arrependimento, vida. Amém? Refutando um pensamento fatalista, tanto os exilados na Babilônia, como os que estavam em Judá e em Jerusalém, acreditavam ou se justificavam numa ideia falsa de que estavam pagando pelos pecados dos pais, mesmo depois da destruição de Jerusalém. Deus proíbe o uso desse ditado popular porque a responsabilidade é individual. O profeta Ezequiel fecha a porta fatalista do imaginário popular do povo de Judá e dos exilados de Babilônia. Ele torna claro o pensamento bíblico da responsabilidade individual de maneira textual e direta. A palavra alma nesse contexto significa a própria pessoa. Aí a gente volta e lê 18, 20 de Ezequiel. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Deixa eu falar um negócio com os irmãos. Nós estamos vivendo um período muito perigoso, que as pessoas estão banalizando o erro. Porque tem gente me ouvindo agora, seja aqui ou seja pela internet, e dizendo: bom, eu só estava preocupado de fazer besteira na minha vida, com medo de meus filhos sofrerem por causa dela. Já que meus filhos não vão sofrer, vamos para frente e vamos enterrar na fossa. Deixa eu te explicar. A consequência do pecado é eterna. Se não há arrependimento e conversão, porque as pessoas ficam assim: enfermidade todos adoecem. Então se você me disser que uma enfermidade é consequência do pecado, está aí quem não pecou e também adoeceu. E aí? Ok? E eu sei que enfermidades podem ser, sim, consequência de pecado. Isso é muito claro na Bíblia. Mas não significam que são necessariamente. Nós não podemos agora atribuir, como os judeus faziam nos dias de Jesus, que se o indivíduo está doente, é porque ele está em pecado. Então alguns entendem que essas consequências são enfermidades, desacertos na vida. Presta atenção, tudo aqui é passageiro. O grande e maior problema do pecado se diz respeito à condenação eterna. Permanecer nele nos leva para o inferno. Alguém está me entendendo? Na internet vocês estão me entendendo? A grande implicação de permanecer no pecado é a condenação eterna. E é por isso que Deus nos chama ao arrependimento. É por isso que o Senhor nos chama à mudança de vida e à transformação. Porque é preciso a gente começar a pensar para onde está indo, ou para onde estamos indo. Qual é o meu destino? Qual é o meu propósito? O profeta explica com clareza os oráculos divinos sobre a relação de Deus com os seres humanos. Se o pecador abandona a sua vida cheia de pecados, todo tipo de maldade, iniquidade, e se volta para Deus, tal pessoa é perdoada. E dos seus pecados não haverá mais lembrança nem memória. Mas, se pelo contrário, o indivíduo se desviar da justiça e praticar injustiça e iniquidade, e como cristão passar a viver como iníquo, o texto diz: todas as abominações que faz o ímpio, as suas justiças serão esquecidas. Então, a verdade e a premissa é a mesma. Aquele que serviu a Deus, conhece a Deus, desenvolve a vida cristã, mas resolve em dado momento: quer saber? Cansei.
perdi minha juventude, perdi minha vida, agora eu vou curtir, fazer tudo que eu não fiz, e decide apagar a sua caminhada com Deus para viver de acordo com o mundo, Pedro diz que esse tal é como a porca que volta ao lamaçal, e como o cachorro que lambe o seu vômito. A mesma verdade se aplica àquele que viveu a vida inteira no estado de iniquidade e pecado, mas se arrepende e decide servir a Cristo com fidelidade e santidade. Seu passado não será contabilizado, porque quem está em Cristo é nova criação. Então, essa ideia de pensar que existe FGTS espiritual, nada, tem 30 anos eu servindo a Deus aqui com santidade. Agora, meu amigo, Deus vai me dar. Eu encontrei um camarada, filho de pastor, da minha idade mais ou menos, uma data dessas aí em Salvador. Falei, você está sumido, e aí, como é que está? Estou desviado, pastor. O que foi? Arrumei uma briga. E o cara me desacatou muito. Eu falei com Jesus, me dá 5 minutos para eu dar umas porradas nesse cara. E parti para dentro. Quebrei o cara todo. Mas o pior é que 5 minutos já são 15 anos. Não consegui voltar para a igreja. Não consigo ter força. E eu falei com ele, fale tão sério com Deus da sua reconciliação quanto você falou no dia que você pediu para se afastar dele, para dar um murro em alguém. Você levou tão a sério a sua decisão daquela vingança imediata, que você tem 15 anos sem conseguir se reposicionar. Então, o que o profeta está declarando é: você viveu a vida inteira no pecado, fez misérias, mas conheceu a Cristo e decidiu a partir de hoje viver para a justiça e para Deus. O texto do profeta Ezequiel diz: viverá, não morrerá. Mas você serviu a Deus a vida toda, fez uma linda obra para Deus, mas agora você se cansou de servir a Deus, se cansou de se sacrificar, se cansou de agradar a Deus, se cansou de crer na Bíblia. Eu vou viver minha vida do meu jeito, e seja o que Deus quiser. De igual modo, a sentença é a mesma: morrerá, não viverá, porque decidiu jogar para trás tudo o que fez para Deus e viver agora de forma dissoluta. Ah, pastor, mas arrependimento existe para quê? Para que você coloque em prática, para que se arrependa e se volte para Deus, a fim de que a sua misericórdia seja manifestada e nos alcance. Amém? Vamos lá. Paulo diz aos Coríntios, capítulo 7, segunda carta, que o Espírito Santo produz em nós a tristeza segundo Deus, que produz o arrependimento. O arrependimento é uma operação de Deus, mas uma operação de Deus que se manifesta a partir do momento que o coração aceita essa operação, que gera o arrependimento. Quando o coração se endurece e a operação da benignidade de Deus não encontra espaço para agir, o indivíduo também não se arrepende, ele não admite o seu pecado como pecado, aquilo que é chamado de consciência cauterizada. Quem já fez bolo, levanta a mão. E quando o bolo passa do ponto, entende? Consciência cauterizada. Compra um filé mignon. Tá dando para comprar filé mignon, irmão? O negócio tá bravo. Compra um filé mignon e coloca para fritar e deixa passar do ponto. Ele vai ficar tão duro e borrachudo quanto qualquer outra parte da carne do boi. Então, quando o indivíduo endurece o seu coração,
Nós vamos encontrar em Romanos capítulo 1 e capítulo 2, quando a Bíblia diz que eles endureceram o seu coração, de tal modo que Deus os entregou às paixões infames. Quando o indivíduo assume o comando do seu destino, ele decide ser autônomo em relação a Deus, o Senhor solta a trava de mão. Eu disse ontem para os jovens, nós temos a expectativa de que Deus vai ficar correndo atrás de nós, nos bajulando. Me queira, pelo amor de Deus, me deseje. Não. O meu coração precisa se inclinar para Deus. A natureza de Deus está em mim. Romanos capítulo 2, Paulo diz que mesmo aqueles que viveram sem lei e morreram sem lei serão julgados pela lei de Deus gravada em sua consciência. Então o indivíduo nasce com um código de Deus na sua consciência. Ele tem informação de algum modo do certo e do errado. Quando ele peca, esse código de consciência sinaliza. Quem gera arrependimento é o Senhor. Mas se o indivíduo entesar no seu ato e não render-se ao arrependimento, que é uma operação do Espírito Santo, pela benignidade de Deus, ele morrerá no seu pecado. Então a ideia do se arrependa está dentro do mesmo contexto da ideia do se santifique. Quem sou eu para me santificar? Mas eu posso operar essa santificação ou esse arrependimento a partir do momento que eu me desarmo, me abro, me entrego, aceito a operação de Deus que condena o meu pecado, mas deseja me limpar e me lavar dele. E um detalhe: dentro dessa perspectiva do arrependimento como ritual religioso, nós precisamos ter muito em mente que arrependimento não é aquela sensação de ó Senhor, me perdoa em nome de Jesus, amém. Arrependimento é metanoia, que fala de mudança de natureza. Não é só mudança de atitude, é mudança de natureza. Quando há mudança de natureza, naturalmente aquilo já não me apetece mais. Vou dar um exemplo prático e muito pobre em relação à seriedade do que estamos falando. Eu gostava de camarão, e uma certa feita fui pregar numa igreja e me levaram para almoçar na casa de uma família, e lá fizeram uma moqueca de camarão. O senhor come camarão, pastor? Como? E eu não sei o que é que tinha no camarão, não sei se estava estragado. Eu sei que quando eu mastigava o camarão, ele pocava aquela água azeda na minha boca, e eu, tímido e constrangido, insistia em comer aquilo. Quando eu terminei, a irmã fez assim: pastor, quer mais? Não, minha irmã, obrigado, estou satisfeito. Não, mas o senhor gosta. E encheu o meu segundo prato. E eu, constrangido e tímido, comecei a usar agora Coca-Cola para conseguir engolir o camarão. Colocava na boca e jogava Coca. Só em falar já está me dando. E olha que isso tem muitos anos. Pastor Jailton estava comigo. Os irmãos que conhecem o pastor Jailton sabem que ele não tem a visão física, ele não enxerga. E Jailton comia o camarão e fazia assim, ó. Desde aquele dia, que tem mais de 20 anos, nem eu, nem Jailton comemos camarão. Eu prefiro a tripa frita com a farofinha e café com leite do que camarão. Não me leve para comer a sua moqueca de camarão. E teve uma época que era tão grave o problema que se eu sentasse na mesa contigo e você comesse o camarão, o cheiro me empolava. Minha natureza mudou em relação àquilo. E eu já tentei. Eu já fiz exercícios físicos, exercícios mentais. Eu já passei por um processo de desintoxicação
só para poder comer o camarão. Porque eu gosto? Não. Porque às vezes o cara estava em Miami comigo, vou te levar no melhor restaurante da Flórida, vou te honrar. Obrigado. Quando eu paro na porta, a logomarca do restaurante, uma lagosta do tamanho do escudo que está ali na frente da igreja. Irmão, isso aqui é fruto do mar? É, pastor, aqui é o melhor de Miami. Desculpa, me leva no cachorro quente da esquina ali. É desagradável você frustrar. Pastor, fui pregar em Angra dos Reis, pastor foi me buscar no aeroporto, quando a gente estava na estrada de Angra, fomos conversando, o que você come, o que não come, tal. Ele parou numa barraca de água de coco, e quando eu tomava o coco, eu vi que o pastor sumiu. Aí eu saí procurando. Quando eu encontrei, ele está atrás da barraca. Fala com a tua mãe que mude o almoço, o pastor não come fruto do mar. Eu disse, pô, brincadeira. Então, em nome dessas situações de constrangimento, eu tentei, mas não vai, a natureza não assimila, tá? O arrependimento, no sentido prático, é isso. Há uma mudança tão grande da tua natureza, que aquilo não te apetece mais. Conversão, mudança. Então a vida cristã é comparada ao desenvolvimento físico. Só que nós precisamos entender que chega uma fase na vida que o indivíduo já toma decisões por conta própria. Eu não posso, eu consigo conduzir Catarina, mas eu não posso conduzir Jones. Por quê? Porque ele já chegou numa fase de maturidade que eu posso dizer, por aqui é melhor, faz isso, isso aqui vai ser melhor resultado, mas eu não posso chegar e dizer não. Já com uma criança eu posso. A vida espiritual é assim. Só que chega um ponto que você precisa dar à pessoa a liberdade de caminhar, de decidir, porque ela recebeu, ela foi educada, ela foi instruída, ela foi orientada e precisa caminhar dentro daquilo que ela foi orientada. Amém? Concluindo a nossa escola, porque já são 11 horas, o Senhor faz uma pergunta retórica para Israel. O que é uma pergunta retórica? Quando você já sabe a resposta. A pergunta é só para enfatizar o fato. Na verdade são duas perguntas. Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? O Senhor está fazendo a pergunta do tipo: vocês sabem que a minha lei é justa e que a lei de vocês é imperfeita. A pergunta retórica não espera a resposta, trata-se de uma afirmação em forma de pergunta. É o que Jeová afirma nessa passagem. Esses recursos estilísticos são frequentes nas Escrituras. Por exemplo, não é Arão o levita teu irmão? Não errais vós em razão de saberdes as Escrituras e nem o poder de Deus? O Senhor está perguntando para Israel algo para enfatizar uma verdade que Israel já conhece. Não sou eu Deus e vocês homens? Não é o meu caminho justo e os vossos caminhos tortuosos? O que o Senhor está fazendo é conscientizando Judá. Tipo, vocês têm consciência de que vocês erraram e estão querendo atribuir a mim as consequências dos vossos erros? O cerne da questão aqui, irmãos, o cerne da questão é cada indivíduo reconhecer a sua condição individual, pessoal, reconhecer o seu pecado. Quando eu reconheço o pecado, a operação do arrependimento começa a se dar dentro de mim, por uma ação do Espírito Santo. Então, a lógica do texto, a mensagem do texto é: não atribua a Deus ou ao diabo, nem ao seu próximo, a responsabilidade do erro que é seu. Eu errei, eu pequei, eu preciso de perdão. Se Satanás explorou a minha fraqueza para me levar ao erro,
Se Deus permitiu a consequência do meu erro para me conscientizar de que a alma que peca essa morrerá, eu não posso ficar atribuindo ao meu pai, à minha mãe, ao meu irmão. Eu preciso assumir o peso da minha responsabilidade e me colocar diante de Deus em temor e em tremor, para que eu alcance misericórdia, perdão e restauração. Alguém pode dizer amém? Que Deus nos ajude.